A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande podermos estar juntos para compartilharmos essas verdades tão poderosas da palavra de Deus. Creio que essa palavra de Deus é viva, é eficaz, é transformadora. Com certeza você não está aqui por acaso. Deus tem uma palavra para você, ao seu coração hoje. Eu creio que Deus vai falar de maneira poderosa com você por meio desses salmos que nós estamos falando, compartilhando nesses dias, tá bom? E eu creio que Deus ouve a nossa oração. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Ele. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração, na plena certeza de que o Senhor nos ouve. Ouve a nossa oração. E que o Senhor fala conosco por meio da Sua palavra. Por isso, Espírito de Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor ministre aos nossos corações. Também quebramos toda e qualquer resistência espiritual. E declaramos que há um ambiente liberado para a palavra do Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Jesus. Então, hoje nós chegamos no Salmo 16. Eu sei que nós não vamos falar todos os salmos, já falamos isso ontem. Vamos pegar alguns salmos nesses próximos dias e vamos compartilhar. E eu tenho certeza que o seu coração vai se aquecer com essas verdades da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 4 salmos. E o primeiro deles é o Salmo 16. É um salmo também de Davi que diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Esse é um salmo de Davi, que ele estava fugindo dos seus inimigos, né? E naquela época eram inimigos de carne e sangue, mas hoje nós sabemos que nossos inimigos são espirituais. Por isso nós precisamos aprender sobre esses salmos para que a gente possa posicionar também no mundo espiritual contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso que tentam nos destruir. Mas ele está dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Ou seja, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é quem me guarda. Digo ao Senhor. Então, você vai ver que esse salmo sempre tem um dizer. Então, por quê? Porque o confessar é muito importante. O declarar é muito importante. Declarar o que nós cremos é muito importante. Paulo diz: eu criei, por isso é que falei. Então, Davi está dizendo, ele está abrindo a boca. Claro que foi escrito, mas ele disse, né? Lá no Salmo 91 também vemos isso, o dizer. Então, o dizer está sempre aqui nesses salmos, porque nós precisamos abrir a boca para dizer: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tenho todo o prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecer as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Eu não vou me envolver com aqueles que não querem o Senhor, que estão buscando outros deuses. Mas claro que nós também pregamos para esse. Nosso envolvimento com esses que são ímpios, são no aspecto para nós pregarmos, como nós falamos no Salmo 1. Nós não nos assentamos nas rodas dos escarnecedores para falarmos contra Deus, mas nós sentamos com eles para pregar a mensagem de Cristo. É isso que nós fazemos. E o versículo 5 do capítulo 16. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Né? Você já deve ter ouvido essa expressão, ou na verdade, isso na construção, o muro de arrimo, né, o muro de contenção, é aquele que impede com que o terreno, o solo, ele desmorone. Então existe o muro de contenção, ou seja, o que nos dá a sustentação para recebermos a herança, para recebermos o que Deus tem para nós, é o próprio Senhor. Então Deus tem guardado coisas para nós e Ele é quem nos protege para que possamos receber toda essa herança que Ele tem para nós em nome do Senhor Jesus. Caem minhas divisas em lugares amenos, em lugares agradáveis, ou seja, a minha herança, o que eu vou receber é algo agradável, algo doce, algo maravilhoso.
E muito linda a minha herança. Quer dizer que nós temos herança em Cristo Jesus. Tem coisas boas já disponível para nós. Temos tudo em Cristo Jesus. Aleluia. Então ele é a nossa herança, né? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, ou seja, temos uma herança. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz, é uma música, é uma canção, né? É direito nosso, é nossa herança, não é verdade? Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que nós somos herdeiros, herdeiros de Deus. Então, uma herança do nosso Pai que está disponível para nós. Então, Davi está dizendo, existe uma herança. Bendito ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então você vê aqui o que Davi crê, né? Que ele é aquele que me dá conselhos. E até durante a noite o Senhor está me ensinando. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Ou seja, se eu tenho a presença, eu não vou ser abalado. Quem tem a presença não vai ser abalado. Então, esse entendimento, essa revelação de que você tem a presença, não porque você é perfeito, não porque você é falho, não falha, mas simplesmente porque você crê no sangue de Jesus. Então quem crê que foi perdoado, quem crê em Cristo, então tem a presença de Cristo. E se você tem a presença de Cristo, você não vai ser abalado. Versículo 9. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, ou seja, pula de alegria. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo, esse santo aqui com letra maiúscula, veja que a corrupção, já está falando profeticamente a respeito de Cristo. Ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. E aí, o último versículo desse Salmo 16 é tremendo. Diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, ou seja, a sua direita, delícias perpetuamente. Aleluia. Na presença do Senhor, há alegria plena, completa. Na presença de Jesus, nós nos alegramos. Agora mesmo você está diante da presença do Senhor. Agora mesmo você está escutando a voz do Senhor por meio da palavra dele, porque quando você ouve a palavra, quando você então recebe a palavra, você na verdade está ouvindo a voz de Deus. Então, quando eu estou dizendo aqui que na presença do Senhor há plenitude de alegria, então essa é a realidade de que você precisa viver. Todos os dias, alegre no Senhor. Alegre na presença dele, apenas se alegre, não é simplesmente porque as circunstâncias já mudaram, não, mas simplesmente você já tem uma vida alegre no Senhor. Esses dias eu estava falando com o meu filho, né, ele perguntou se eu estava alegre, e eu falo sempre, porque a alegria não pode ser baseada simplesmente na circunstância da vida, ou um sentimento. Alegria é o que Deus coloca no nosso coração. É do Espírito, é um fruto, inclusive, do Espírito, que é a alegria, não é verdade? Então, na presença de Deus, eu sou alegre. Aleluia, aleluia. Você pode dizer isso, eu sou alegre no Senhor? Aleluia, vou até escrever aqui, eu sou alegre no Senhor. Porque na presença dEle, eu estou na presença dEle. Sempre, todos os dias, eu estou na presença dEle. Então, eu sou alegre no Senhor. Eu vivo assim. Esse é o meu estado de vida. E na sua direita, na sua destra, delícias perpetuamente. Uau! Então só tem coisas boas na presença do Senhor. Para sempre, para a eternidade. Para aqueles que um dia entregaram as suas vidas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Se você ainda não fez isso, entregue hoje a sua vida para o Senhor, porque você vai viver realmente uma vida alegre. Aleluia, amém, Érica. Você é alegre no Senhor. Capítulo 18, Salmo 18. Vamos ler alguns versículos que eu separei desse salmo. Então, esse salmo aqui realmente é o salmo em que Davi está com muitos inimigos ali, não é?
e ali Saul perseguindo e inimigos querendo matá-lo. E aí ele então começa dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Aleluia, eu te amo, ó Senhor, força minha. Você pode dizer isso? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Um versículo fácil de decorar, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Então ele é a nossa força. Ele é a nossa força. E aí ele então começa a dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Uau! Então ele está declarando, ele está dizendo, ele está abrindo a boca. E vou declarar de novo esse versículo 2, capítulo 18. Enquanto eu declarar, você vai dizer amém. Vamos fazer isso? Por quê? Porque seu coração precisa se encher de fé, do que Deus é para a sua vida. Então vou dizer: o Senhor é a sua rocha. Diga amém. A sua cidadela, o seu libertador, o seu Deus, o seu rochedo em quem você se refugia. Ele é o seu escudo, a sua força, a sua salvação, o seu baluarte. Aleluia. Isso é o que Deus é para com você, para com sua casa, para com sua família. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram um terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, e no tempo da angústia, então no tempo da perseguição, no tempo da luta, no tempo da crise, no tempo da perseguição, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aleluia! Isso é o nosso Deus. Há tempos de guerra, há tempos de batalhas espirituais, há tempos de angústias, há tempos de pressões que passamos. Mas sabe de uma coisa? Diante dessas angústias, diante dessas pressões, diante dos desafios da vida, você pode clamar ao Senhor e Ele vai te ouvir. E Ele vai ouvir a sua oração, e Ele vai ouvir o seu clamor, e Ele vai ouvir a sua busca por Ele, e Ele vai te responder. Aleluia! E então Davi clama por esse Deus que ouve a nossa oração. Então há um Deus que nos ouve sempre, todos os dias. E aí o versículo 17 diz assim: livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Uau, tem um Deus que nos ama e que vai nos livrar do mal, vai nos livrar dos nossos inimigos, vai nos livrar daqueles que querem vir contra nós. Então nós apenas confiamos num Deus que está conosco, Deus que cuida de nós e da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, Silvano? Graça e paz sobre a sua vida, e também em nome de Jesus. Versículo 30. Versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos. Aleluia. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que neles refugiam. Então, se nós vamos para o Senhor, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. É Ele que é a nossa proteção diante das circunstâncias difíceis, diante dos inimigos, diante dos ataques. É o Senhor é quem nos guarda. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ou seja, nós estamos no Senhor, nós estamos protegidos nele. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Deus nos reveste de força para a batalha. Deus que aperfeiçoou o nosso caminho. E Ele que nos conduz em vitória. Esse é o nosso Deus. Ele me deu, e você vai dizer amém aí, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze.
Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram, ou seja, permaneci firme, permaneci caminhando, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das pressões. O Senhor me fez continuar caminhando em vitória, e é isso que Ele vai fazer na sua vida. Não importa se hoje você se sente resistido, não importa se hoje você se sente atacado por pressões espirituais, eu quero dizer que maior é o que está sobre a sua vida, e Ele te adestra para a vitória, Ele te capacita para a batalha, e Ele te ajuda, em nome do Senhor Jesus. Versículo 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Ou seja, a vitória do Senhor é certa quando nós cremos nele. E é isso que nós estamos aqui para dizer, estamos aqui para declarar na sua vida. Não importa os inimigos, as pressões espirituais que você talvez tenha enfrentado nesses dias, as batalhas que talvez tenham sido grandes, eu creio que maior vão ser as vitórias. E aí o versículo 50, para nós encerrarmos desse capítulo 18, diz assim: é Ele quem dá grandes vitórias. É o Senhor que nos dá grandes vitórias. Eu quero declarar grandes vitórias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tem grandes vitórias sobre a sua vida. Talvez tenham sido grandes as lutas nesses dias, mas eu quero dizer pela fé que você também verá as grandes vitórias do Senhor. Se nesses dias você tem observado as grandes lutas, tem sido difícil, as lutas que você tem enfrentado, eu quero dizer que também tem um grande Deus lutando em seu favor. E esse Deus que luta em seu favor vai te fazer vencer. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Davi está declarando que o Senhor nos dá a ele grandes vitórias. Nós também somos aqueles que damos essa palavra também de vitória sobre as nossas vidas. Declaramos aquilo que Deus já nos deu de herança, que são as vitórias. Neles somos mais que vencedores. Então talvez você está diante de grandes lutas, mas eu quero dizer que também grandes vitórias estão por vir, porque você não está sozinho nessa guerra. Tem um Deus que luta por você. Tem um Deus que está por você. É um Deus que vai vencer todos os seus inimigos. E eu creio que você vai sair lá do outro lado como um vencedor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus! Salmo 23. Claro que nós não poderíamos deixar de falar desse salmo, talvez o salmo mais falado, né, de todos, 150 salmos, né? Salmo 23. Uau! Que salmo poderoso! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós temos um pastor. Tem um pastor que cuida das suas ovelhas. Nós precisamos descansar nesse cuidado pastoral. Nós temos o pastor, né? Jesus é o supremo pastor, é o pastor das suas ovelhas. Nós somos rebanho do Senhor. Então Ele nos pastoreia, Ele cuida de nós. Muitas vezes nós queremos cuidar da nossa própria vida e esquecemos que tem um Deus quem cuida das nossas vidas. Não é verdade? Tem um Deus que cuida de nós e que quer cuidar. Nós apenas precisamos se render a esse pastor que quer cuidar de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar em nome do Senhor Jesus. Você precisa de sabedoria? Deus vai te dar. Falando de sabedoria, são parentes, dia 1º de julho até dia 31 de julho, nós vamos compartilhar todo dia um capítulo do livro de Provérbios e Deus vai nos encher de sabedoria. Então, eu creio que vai ser uma grande bênção. Quero te desafiar para separar o mês de julho para ter a sabedoria da parte de Deus. Deus vai nos dar sabedoria. Nós não temos problemas familiares, nós temos falta de sabedoria.
com a nossa família. Nós não temos problemas financeiros, nós temos falta de sabedoria para lidar com o dinheiro, essa é a verdade. Então Deus vai nos encher de sabedoria. Então prepare-se que a partir do dia 1º, nós vamos fazer lives todos os dias, do dia 1º até o dia 31, todos os dias, não importa sábado, domingo, todos os dias vamos fazer uma live, compartilhar versículos daquele capítulo, daquele dia, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Deus vai nos dar a grande revelação do livro de Provérbios. Aleluia, glória a Deus, aleluia, um texto poderoso da palavra de Deus, né? E depois lá eu vou contar para vocês uma história da minha mãe com relação ao livro de Provérbios, tá bom? Quem tá aqui, né, e se eu não falar, me lembre, na primeira live lá do dia 1º, eu vou falar alguma história muito engraçada sobre o livro de Provérbios com a minha família. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não vai te faltar. Tudo que você precisa está no Senhor. Ele me fará repousar em pastos verdejantes. Está vendo que Ele é o meu pastor? Então é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, Ele vai me levar para o lugar onde tem comida, onde tem suprimento, onde tem alimento. É o Senhor quem alimenta. A igreja, o seu povo, o seu rebanho, é o Senhor que tem prazer em nos alimentar. Hoje, enquanto eu falo aqui, na verdade Deus está trazendo o alimento espiritual. O alimento, porque Ele é o nosso pastor e Ele nos alimenta espiritualmente. Então você está sendo aqui, nesses dias, alimentado espiritualmente. Quando você, então, ouve a palavra de Cristo. Então é Ele que nos conduz, Ele que nos faz repousar em pastos verdejantes, em lugares onde tem alimento. Leva-me para junto das águas de descanso. Então existe também água, existe suprimento, existe alimento, existe a água, existe a palavra, existe o Espírito, e nesse lugar há descanso, nesse lugar há repouso. Então, se nós não estamos vivendo o descanso, é porque nós não estamos deixando nosso pastor nos conduzir para esse lugar de descanso, para esse lugar de repouso. Então apenas se renda e deixa o Senhor te levar, deixa o Senhor te conduzir para esse lugar de descanso. Talvez você está agitado com tantas coisas, com tantas pressões, mas apenas deixa o seu pastor te colocar no colo e te conduzir. Deixa ele te levar, deixa Jesus te levar. Deixa Jesus te levar para as águas de descanso. E Ele que refrigera a sua alma. Então, nesse lugar de pastos verdejantes, nessas águas, Ele traz o que? Refrigério. Refrigério para quê? Para a sua alma. Então, o refrigério é para a nossa alma, que às vezes está atribulada, está pressionada, está cheia de angústia, de tristeza, de tantas coisas que nos assolam nesse mundo tenebroso. E aí, então, é Ele que é esse pastor que vem para trazer o refrigério. Uau! Sabe, depois que você talvez trabalhou, talvez no serviço pesado, e aí você então entra e você termina o serviço, você vai para um lugar de sombra, e você vai lá e bebe uma água gelada. Eu gosto particularmente. Você sabe, há um refrigério para o seu corpo, o descanso. Mas eu não estou falando do refrigério do corpo, porque esse é o mais fácil. Você está com calor, vai para um lugar de sombra. Você está com sede, vai beber água. Mas eu estou falando da sua alma. Muitas vezes a nossa alma fica seca. Às vezes a nossa alma fica atribulada. Mas nós temos um pastor que traz refrigério. Faz refrigério. Hoje você está aqui recebendo refrigério. É triste quando nós vamos para o culto e há isso em alguns lugares, que ao invés de voltarmos refrigerados, voltamos mais angustiados, mais condenados. Mas eu não vim aqui trazer condenação para você. Eu vim aqui para dizer que tem um pastor que te traz refrigério. Uau, aquela boa sensação, aquela certeza, aquela paz interior, aquele cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém, Franciele? Sobre você o refrigério de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ou seja, é o Senhor também que me conduz no caminho certo, no caminho que eu devo andar.
É Ele que me conduz, é Ele que me leva. Então você vai ver que Deus é aquele que nos faz repousar. Ele é esse pastor que nos leva para junto das águas de descanso. É Ele que vem para nos refrigerar a alma. E é Ele também que vem para nos guiar pelo caminho correto, caminho do amor, por amor do seu nome. E aí o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora mudou. Até então era Ele fazendo, Ele como pastor, te levando a pastos verdejantes, é Ele te levando às águas de descanso, é Ele te refrigerando, é Ele te guiando. Mas agora eu decidi. Então muitas vezes nós decidimos errado, às vezes nós temos decisões que são precipitadas, às vezes nós saímos fora do caminho que Deus tem para nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é Deus que nos conduziu, não foi Deus que nos levou para o vale da sombra da morte, muitas vezes nós fomos para lá. Mas olha o que a Bíblia diz: mesmo quando nós tomamos decisões erradas e vamos para o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Mesmo ali, o Senhor vai com a tua mão, o Senhor vai ali com o teu cajado para me conduzir de volta ao aprisco, para me levar ao lugar que o Senhor sempre tem para mim como meu pastor. Versículo 5: prepara-me uma mesa à presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mesmo diante dos meus inimigos, eu sou levantado, eu sou exaltado, eu sou colocado em cabeça. A unção de Deus está sobre a minha vida, a capacitação de Deus está sobre mim para vencer todo e qualquer ataque do inimigo. E aí nós temos o 6º versículo que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Não é que você vai atrás da bondade e da misericórdia. Elas vão te seguir. Elas vão. Enquanto você caminha nessa vida, a bondade e a misericórdia caminham junto com você. Uau, que poderoso isso. Saber que a bondade de Deus e a graça de Deus caminham junto conosco. Deus é bom, Deus é gracioso. Nunca se esqueça, Deus é bom, Deus é sempre bom. Aleluia! Deus é bom e Deus é gracioso. E ela te acompanha à medida que nós vamos caminhando nessa terra, vivendo nessa terra. A bondade e a graça de Deus está sobre as nossas vidas. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, minha vida é na vida da igreja. Hoje a igreja é a casa de Deus. Por isso esse é o lugar onde você deve estar. Não ande sozinho. Não ande nos seus próprios caminhos. Ande com a igreja. Ande com o povo de Deus. Ande com outros irmãos. Isso tem valor espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é maravilhoso. E Ele está conosco. E nós queremos estar com Ele todos os dias das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E por fim, o último salmo que eu quero ler com vocês, alguns versículos, é o Salmo 27. Um salmo também poderoso. E enquanto nós falamos, apenas diga amém, apenas creia. Enquanto nós lemos esses textos, receba essa palavra no seu coração, seja aquecido com essas verdades da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ou seja, o medo não tem espaço quando nós temos o Senhor, que é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ou seja, o Senhor está conosco. Ele é a nossa fortaleza, Ele que guarda a nossa casa, Ele guarda os nossos filhos, Ele guarda o nosso ministério, Ele guarda a nossa saúde. É Ele que está conosco, é Ele que nos guarda, nos protege. Olha só esse texto: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, quando eles vêm em minha direção, são eles que tropeçam e caem. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que está à nossa frente, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Ainda que o exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia! Permaneça confiando no Senhor, mesmo diante de batalhas, mesmo diante de lutas. E aí o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar diante da presença do Senhor, que eu possa estar diante daquele que me sustenta, daquele que é a minha fortaleza, daquele que é a minha luz, daquele que é meu amparo, daquele que é a minha salvação, daquele que é o meu baluarte, que é o meu rochedo. Tudo isso nós compartilhamos aqui hoje. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que nós queremos estar com Ele. Queremos viver com Ele. Com esse Deus que nos sustenta. Que o mundo ainda não conhece, mas vai conhecer em nome de Jesus. Mas nós já conhecemos. Então não precisamos nos atemorizar. Não precisamos viver debaixo do medo, das notícias que estão dizendo aí fora. Não dê ouvidos a isso. Permaneça colocando os seus ouvidos no Senhor. O que você está fazendo aqui é o mais precioso, parando para ouvir a palavra. Eu não estou aqui para dizer a minha palavra, eu estou aqui apenas para ler a palavra de Deus, declarar esses salmos na sua vida. E você vai ser cheio do Espírito. E você vai receber essas promessas em nome do Senhor Jesus, Vânia. Essas promessas são para você, para sua casa, para sua família. Está na palavra para nós nos apropriarmos dela. Versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha, ou seja, vai me proteger. Agora, pois, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Salmos são canções. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, no meu coração tem um desejo, no meu coração vem algo. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Então no meu coração tem algo dizendo, busca a minha presença. E eu respondo, sim, Senhor, eu vou buscar a tua presença. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você sabe, esse desejo de ouvir a palavra como você está ouvindo aqui, esse desejo de se conectar com as coisas espirituais vem da parte de Deus. É Deus que colocou no nosso coração. Isso me ocorre, o meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Há um Deus nos atraindo como um imã, a presença dele. Que poderoso. E aí o salmista responde, sim, Senhor, eu vou buscar. O que está no meu coração, eu estou indo. Eu vou buscar a tua presença, eu quero a tua presença. Eu não quero outra coisa, eu quero a tua presença. Eu quero que aquilo que está no meu coração, a presença do Senhor, em nome de Jesus. E é isso que eu creio, né? E amém, Silva, né? Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E aqui nós vemos esse coração de alguém que conheceu o Senhor. Versículo 9. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com a ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E eu creio que Deus não faz isso, porque agora nós temos o sangue de Jesus, e Ele nos dá livre acesso à presença do Senhor. Já não há mais a ira sobre as nossas vidas, nós não somos mais filhos das trevas, filhos da ira, nós agora somos filhos do seu amor, nós somos da luz, aleluia, e por isso nós precisamos ter a plena certeza e confiança de que o Senhor jamais vai nos desamparar, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que o amor de um pai e de uma mãe não for suficiente para me amparar, para cuidar de mim, o Senhor jamais vai me deixar, jamais. Ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia! Você vai ver a bondade de Deus sobre a sua vida de uma forma poderosa e gloriosa. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que verei a bondade do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, a bênção, a bondade de Deus sobre você. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-te o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Aleluia! Eu quero declarar mais uma vez esse versículo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, o Senhor já venceu o mundo, você vai vencer também. E fortifique-te
o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Sabe por que devemos esperar? Porque Ele vai fazer por nós. Sabe o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Então esperar nada mais é do que crer que do Senhor virá a vitória. Do Senhor virá tudo aquilo que nós precisamos para viver nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Não sei quanto a você, mas meu coração se enche de tanta fé. Amém? Minha princesa linda Silvia Nogueira. Meu coração se enche de fé. Fé na palavra. Fé. Ao ouvir a palavra, meu coração se enche de fé. Eu não sei, mas o coração se enche do Espírito. Apenas quando nós lemos e declaramos essas verdades da palavra de Deus. Irmãos, quero declarar que esses dias, com esses salmos, nós vamos desfrutar de uma fé muito grande no Senhor. No Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora, eu creio. Eu creio que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. E por isso nós estamos aqui todos os dias declarando a Sua palavra. Porque ela é alimento espiritual para nós. Ela é força para nós que somos fracos. Ela é vida. Ela é refrigério. Ela nos traz paz. Ela nos enche de alegria. É a Tua palavra. Porque é a voz do Senhor. E ao ouvirmos a Tua voz, a fé é gerada no nosso coração. Por isso eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos agora na força do Teu poder. E eu declaro que eles terão um coração para buscar a Tua presença, porque na Tua presença há plenitude de alegria. Que eles possam descansar no Senhor, que é o pastor deles, e que nada vai faltar a eles. Em nome do Senhor Jesus. E que eles possam ter no coração deles esse desejo de buscar a Tua presença. E eles possam buscar a Tua presença todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que se exércitos se levantam contra eles, são esses inimigos que tropeçam e caem. O Senhor é quem os prepara para a batalha. É o Senhor que os vence, que vence por eles, os seus inimigos, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu quero declarar que eles são agora mesmo fortalecidos no Senhor. São cheios da graça, são cheios do favor de Deus, são cheios da palavra do Senhor, que os alimenta, que os inspira, que os fortalece, e eles são fortificados do Senhor, e que eles possam esperar num Deus que faz, e o Senhor fará por nós abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia! Deus tem coisas grandes para fazer na sua casa, na sua família. Não é por acaso que você entrou aqui. Eu tenho dito isso, porque eu creio que tudo tem um propósito. Só o fato de você ter entrado aqui é porque Deus quer falar com você. Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer te fortalecer com alguma palavra. Talvez uma palavra, um versículo vai queimar no seu coração. E vai te sustentar numa fé tão grande para esse dia. Então é muito poderoso o que nós estamos compartilhando nesses dias. E nós vamos até esse final de junho falando sobre os Salmos. E no mês de julho nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. E vai ser glorioso e poderoso em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos. Não deixe de orar pela minha casa, pela minha família. E não deixe de compartilhar. Talvez Deus tocou o seu coração e te fez lembrar de alguém que precisa ouvir essa palavra. Você seja o instrumento de Deus para encaminhar essa palavra para ele. Que ele possa receber da parte de Deus. Fé. Em nome de Jesus. Amém, Fábio? Glória a Deus. Bom te ver aqui, meu irmão. Aleluia. Amém, Diane. Deus abençoe a todos vocês que disseram amém aqui. E que disseram aleluia. Escreveram algo aqui. Com certeza isso nos dá mais interação. Mostra que você está comigo aqui. Mostra a sua presença. Aleluia. Não deixe... Sempre que você entrar na live, compartilhe com outros. A live mesmo. Eu não preciso ficar falando aqui em todo momento. Apenas faça. Apenas seja um canal de Deus para levar a outros essa mensagem. Não deixe de dar um like e de escrever, porque isso faz com que o Instagram também mande para mais pessoas. Isso tem valor também. Isso com relação também ao YouTube, que fica gravado essa live, essa ministração. Só sei que eu quero que mais e mais pessoas sejam tocadas por essa palavra, assim como você tem sido tocado, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos e amanhã estaremos de volta para compartilhar de mais alguns salmos e vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, amo vocês e até amanhã, se Deus assim permitir.